Meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, o nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Melo, eu sou especialista em investimentos, meu Instagram é grmelo007, segue lá. E hoje nós vamos falar sobre um giro de notícias, né? Vamos dar uma passada nas notícias do mundo do mercado, porque o mercado está quente, o clima esquentou, né? Não sei se todo mundo assistiu, mas vamos começar falando um pouquinho sobre o Donald Trump, né? O que aconteceu? Saiu a manchete bombástica esses dias agora nos jornais de que o senhor Donald Trump e sua esposa Melania Trump estão contaminados com Covid-19. Pois é, isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos, a maior potência mundial, está contaminado com a Covid. Ele que negou essa doença, falou que ia desaparecer magicamente, né? Falou que isso era uma coisinha boba, que era um probleminha ali da China, e aí de lá para cá, poxa, 1 milhão de pessoas faleceram, né? É uma notícia absurda e triste, né? Uma coisa terrível. Quantos milhões de outras pessoas não se contaminaram? Chefes de Estado, nosso presidente inclusive se contaminou, e aí agora um dos grandes negacionistas, né, do Covid, que se recusava a usar máscara, o senhor Donald Trump está contaminado. O mercado respondeu imediatamente, a volatilidade do S&P 500, que é o índice de ações da Bolsa Americana, disparou assim que saiu a notícia, e os mercados começaram a cair. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer, né? O fato é que o Donald Trump, ele queimou a língua, né? De tanto falar que era uma bobagem, que não tinha nada, agora se contaminou. Ele é do grupo de risco, ele tem 74 anos, então importante acompanhar, vamos torcer que ele supere, enfim, né? Que ele consiga sair dessa, mas o fato é que ele está no grupo de risco. E nada menos que há menos de um mês da eleição americana, né? Um mês e alguns dias, a eleição parece que é 3 de novembro, e agora estamos ainda no momento em que estamos até agora tentando interpretar, tentando digerir o que foi aquele primeiro debate. Meu Deus do céu, o debate do caos, segundo vários analistas de mercado nos Estados Unidos e também fora dos Estados Unidos. Disseram vários desses analistas que foi o pior debate presidencial da história dos Estados Unidos. E olha que os Estados Unidos têm mais de 200 anos de história de república, né, de eleições para presidente. Então para pensar comigo, em 200 anos, o pior debate da história, assim, de uma forma consensual entre vários analistas, tivemos um debate que foi quase uma piada, parecia uma briga de criança de quinta série, né? O Trump se recusando terminantemente a obedecer às regras do debate que a campanha dele concordou. O mediador, que é âncora do Fox News, um canal de notícia americana, várias vezes falando: senhor presidente, a sua campanha concordou com essas regras, por favor, respeite-as, né? Pedindo encarecidamente para que o presidente respeitasse regras simples, como não interromper o seu coleguinha quando ele estiver falando. Só isso, por favor, mantenha o seu silêncio, deixa o coleguinha falar, né? Então, coisas assim básicas, e a gente viu aquele show de horrores. Fora que ele também se recusou a denunciar, né, a recriminar o pessoal que eles chamam de supremacistas brancos, né, o pessoal racista, declaradamente racista, e que faz protestos, enfim, faz marchas, né, a favor do racismo, coisa terrível, ainda mais no século XXI, ter esse tipo de situação, esse tipo de gente, né, isso é terrível. E ele se recusar a falar isso, né, a dizer que isso é uma coisa errada, né, durante o debate. Então, esse debate realmente entrou para a história, foi uma coisa assim muito, muito chamativa, né? O Joe Biden várias vezes falou para ele: você é um palhaço, com essa palavra, you're a clown, ele falava, você é um palhaço, you're a fool, ele falava, você é um tolo, né? Várias vezes ele falava: fica quieto, cara, cala a boca, deixa eu falar, deixa eu terminar de falar. Sabe, olha que nível, isso os dois grandes concorrentes ao cargo de homem mais poderoso do mundo, né, que sempre foi considerado o cargo de presidente dos Estados Unidos, nesse nível de baixaria, nesse nível de baixeza. E entre outras baixarias, o Trump ainda mencionar um filho do Joe Biden que teve problema com drogas, que teve problema com cocaína, enfim, que é uma situação terrível, que é de domínio público. O Joe Biden assumiu que de fato o filho dele teve problemas, mas que o filho dele
procurou tratamento e que hoje ele está melhor e que ele tem muito orgulho do filho dele, né? Então, analistas consideraram que isso foi uma medida talvez de certo desespero do Trump, de baixar tanto o nível assim. Então, o que aconteceu depois? O que a gente viu foi que vários analistas colocaram, e também várias pesquisas com o público mostraram que se considerou que o Biden ganhou o debate, né? Mais de 60% dos pesquisados né, em relação ao debate falaram que acharam que o Biden venceu o debate. E o Biden foi mal, foi super mal. Deixou várias bolas quicando de coisas que ele poderia atacar em relação ao imposto de renda do Trump, que saiu a notícia que ele só pagou $750 de imposto de renda. Imagina, um cara que se diz bilionário pagar $750 de imposto de renda, sendo que o próprio Joe Biden, que está longe de ter esses bilhões, pagou mais de $1 milhão de imposto de renda, né? E além de tudo, o Trump se recusa a publicar os seus informes de renda da receita deles, sendo que isso é tradição nos Estados Unidos. Todos os presidentes e candidatos a presidente e vice publicam os seus tax returns, que eles chamam, né? O imposto de renda. Então, foi uma coisa assim horrorosa, pavorosa, e aí agora, depois do debate, surge essa novidade, né, na sequência de que ele está com Covid. Tem algumas teorias da conspiração por aí que dizem que isso é muito cômodo para ele. Claro, né, teoria da conspiração, gente, pelo amor de Deus, mas olha só a situação, imagina, se ele que é conhecido, ou pelo menos tem a fama de ser um mentiroso contumaz, né? Todas as redes de televisão apontam as mentiras que ele fala, as fake news que ele propaga. Ele chegou a dizer para as pessoas injetarem alvejante para poder se proteger do Covid, para poder tratar o Covid, né? Então, é terrível um negócio desse. E aí tem essa teoria da conspiração de que ele pode ter fingido que está doente para poder angariar um pouco de simpatia do público, porque querendo ou não, ele é o chefe da nação, e ao mesmo tempo se isolar, não ter problema de ter que sair fazendo campanhas, e ao mesmo tempo dominar o noticiário, porque querendo ou não, só se fala nisso atualmente, de que ele está com Covid, o que vai acontecer, como é que vai ser, então só se fala dele, isso chama atenção para ele, e ele também tem a carta branca agora para poder fugir dos debates, né? Para poder não precisar ir aos debates. Depois desse primeiro debate, as casas de aposta aumentaram as chances do Biden e as pesquisas de opinião colocaram o Biden com mais chance de vencer, né? Aumentaram o favoritismo dele, que está na frente agora mais ou menos entre algo como 49 a 43, né? Em relação ao Biden na frente. Bom, agora vamos falar um pouquinho de Brasil. O que acontece? Tivemos o anúncio do programa Renda Cidadã. Imediatamente foi um caos no mercado. Por quê? Porque a fonte de financiamento do Renda Cidadã nada menos do que precatórios e Fundeb. O que é isso? Precatórios são dívidas líquidas e certas que o governo tem que pagar, que já são dívidas transitadas em julgado que o governo é condenado a pagar. E aí imagina, você sendo um credor desse precatório. Aí o governo fala assim, não vou te pagar não, credor. Eu vou pagar aqui, ó, o Renda Cidadã, esse programa governamental. E aí, como é que você fica? Você que estava para receber esse precatório. Então, o mercado não gostou nada disso, né? É óbvio. E aí, olha o que aconteceu. O próprio Paulo Guedes, que estava presente no momento do anúncio do Renda Cidadã, em que se falou isso, dessa fonte de financiamento do programa, vem a público no dia seguinte e diz que não é bem assim, que não vai ser usado a fonte de renda, fonte de receita dos precatórios, que não vai se fazer um puxadinho, uma coisa assim, né, meio improvisada, que eles vão procurar uma fonte de receita permanente. Pô, por que ele não falou isso ali na hora que estava tendo o anúncio, né? Ou enfim, por que ele não levantou essa bola antes de fazer o anúncio? Isso só colocou mais pimenta na treta dele com o Rodrigo Maia, né? O Rodrigo Maia e ele parece que estão cada dia mais rompidos e pior, não só rompidos, mas agora no sentido de adversários. Tem muito analista dizendo que o Rodrigo Maia está trabalhando para derrubar o Paulo Guedes, ao passo que o Paulo Guedes também estaria trabalhando para que o governo não apoiasse uma eventual reeleição do Rodrigo Maia para presidente da Câmara. Então, até que ponto, pessoal, o Brasil vai sofrer as consequências dessa treta, né? Vai sofrer as consequências desse embate entre duas figuras, né, proeminentes do governo e da Câmara, né, e que deveriam estar
vamos dizer, do mesmo lado, né? Do lado de nós, brasileiros, né? De tentar fazer coisas para ajudar a gente. Então, é importante que eles não deixem isso escalar para um nível pessoal. Porque se eles ficam de briguinha pessoal, sabe quem vai sofrer? Você, eu, todo mundo, né? Então, poxa, vamos pensar, pessoal, vamos tentar fazer uma corrente de positividade para ver se eles ficam apaziguados, né? Se eles entram em amizade de novo, porque isso é importante para o nosso país, isso é importante para as reformas que estão paradas, para a discussão das reformas, de que tem muitas na fila, inclusive, das votações no Congresso, e não ajuda ninguém. Infelizmente, essa briga entre eles realmente só está trazendo prejuízos, não está tendo nenhum vencedor e ninguém está ganhando nada com isso. Bom, quero voltar agora a falar um pouquinho da questão da narrativa eleitoral. Pessoal, a partir de agora, até o final da eleição americana, eleição presidencial americana, o mercado só vai ter olhos para essa eleição. E se muito, quem talvez ganhe um pouco de atenção do mercado pode ser a questão do Covid, né? Mas quem realmente vai ficar no outdoor do mercado para saber o que está acontecendo é a eleição. Então, na hora que o mercado tem uma clara preferência pelo Trump, isso não é à toa, porque o Trump cortou impostos das empresas, enfim, cortou impostos das pessoas, imposto de renda, a taxa lá era 28%, se não me engano, ele baixou para 21%, então foi uma queda muito importante no imposto. E o Joe Biden, no seu programa de governo, já tem declaradamente a intenção de retornar a essa taxa de 28% do imposto de renda. Ele quer aumentar esse imposto e também falou que vai aumentar a tributação sobre os super ricos, né, sobre os grandes milionários, bilionários dos Estados Unidos. E isso o mercado não gostou nem um pouco. Então, nós temos uma situação em que o mercado aparenta ter uma clara preferência pelo Donald Trump ser reeleito, e um claro receio de que o Joe Biden possa se reeleger e aumentar impostos. Essa questão, então, eleitoral vai continuar dominando. Temos a questão dos pacotes de auxílio que estão embarreirados, né, estão atravancados lá no Congresso americano. A presidente da Câmara de Deputados lá dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, que é democrata, ela está batendo cabeça com Steve Mnuchin, que é o secretário de Finanças lá dos Estados Unidos. Eles não estão se entendendo para fechar os últimos detalhes desse pacote novo de ajuda. Isso também não está sendo nem um pouco legal para o mercado. Então, a narrativa, que é super importante, né? Vamos lembrar, o mercado são pessoas e suas emoções, a flor da pele, ali transacionando, comprando, vendendo, com ganância, euforia e medo e pânico. Então, se a gente considerar que esses sentimentos, esse turbilhão de sentimentos que envolve, né, que gera impulsos de compra e de venda dentro do mercado, vai estar totalmente vinculado a essa questão política, é muito importante monitorar esse noticiário político, monitorar o que pode vir a acontecer, né, o que pode vir de novidade, porque isso vai refletir instantaneamente nos mercados. Atualmente, as apostas mostram uma clara preferência, né? As casas de aposta, isso é super comum nos Estados Unidos e no mundo inteiro. O pessoal faz apostas, né? Qual é a chance do Trump ganhar? Qual é a chance do Joe Biden ganhar? Então eles apostam em cima dessas probabilidades e hoje as apostas estão mais ou menos 60-40 a favor do Joe Biden vencer. Então ele está na frente, o Trump é que tem que correr atrás, né? E aí cabe a nós, como investidores, né, e como espectadores de mercado, ficar atentos ao que está acontecendo nessa dinâmica eleitoral, porque isso, sem dúvida, vai ser o grande drive, né, vai ser o grande gatilho que pode levar o mercado a subir ou a cair. Bom, e estamos na iminência de uma nova vacina. Poxa, a vacina tão esperada, tão querida, né? Vacina para o Covid, né? Que muitos colocam que pode ser o passaporte para a gente retornar para uma vida mais normal, se é que vai voltar a ter uma vida como já tinha antes do Covid, mas a grande esperança está na vacina. E essas vacinas estão todas no meio, pelo menos muitas delas, né, que estão avançadas, estão no meio do que a gente chama de fase 3, que é aquela fase de testes com dezenas de milhares de pessoas. A vacina Sinovac, que é uma de origem chinesa, ela está contratada pelo governo de São Paulo, lá com o governador João Dória, e ele já anunciou que pretende fazer vacinação em dezembro, né? Já está iniciado o processo de registro, parece, na Anvisa, aqui no Brasil, e agora estamos na expectativa
por ter esse primeiro registro de uma vacina aqui no Brasil e ter o primeiro processo de vacinação a partir de dezembro. Então olha só que turbilhão de situações. Temos uma eleição americana de presidente, temos uma iminência de uma vacina. Tudo pode dar muito certo ou tudo pode dar muito errado. Em que sentido? E eu estou falando em relação ao ponto de vista de mercado. Como que poderia dar tudo muito certo para o mercado? O Trump ganha, o mercado vai gostar. A vacina sai, o mercado vai adorar. E, além de tudo, temos, se tivermos um processo de vacinação em massa e voltarmos a ter algum nível de normalidade do que a gente vivia no pré-Covid, isso pode ser uma bomba atômica no mercado para jogar para cima. E o contrário também. Se a gente tiver um cenário em que o Joe Biden ganha e que as vacinas não saem conforme esperado, ou demorem mais, ou enfim, tenha qualquer problema nisso, ou que a vacina, como a gente viu, o nível de eficiência das vacinas estão na faixa de 40% a 50%. O ideal seria que fosse entre 70% e 80%, segundo especialistas. Então, se a gente tiver as vacinas um pouco abaixo do esperado no seu nível de eficiência, ainda que sejam seguras, né, a gente não ficar doente à medida que tome a vacina, isso tudo pode jogar uma bomba atômica para baixo. Então, a gente está no momento pivotal, um momento extremamente importante em que a gente não sabe o que vai acontecer logo ali, em menos de 30 dias. Então, é um momento de extrema incerteza, não é à toa que a volatilidade subiu nos mercados. Então, pessoal, é um momento de ter muito cuidado na hora de tomada de risco em posições de bolsa. É um momento de ter uma seletividade muito grande, mas claro, como toda crise, tem muita oportunidade, tem muito papel extremamente barato, tem muito papel extremamente descontado, então vale fazer essa análise com lupa. E lembrando, isso não é uma indicação de investimento. Sempre que você for fazer um investimento, tome muito cuidado e olhe os fatores de risco daquele investimento, certo? Bom, quero conversar agora com vocês sobre a segunda onda de Covid na Europa. Infelizmente, a gente está vendo casos se acumulando, né? Novos casos da doença subindo muito forte, tanto na Itália quanto na Espanha. A Espanha anunciou que pode reimpor um lockdown lá no seu território, e isso pode ser terrível, né, em relação à expectativa de mercado, porque se a Espanha, que foi uma das primeiras a ter, né, Covid e explosão de casos, está fazendo lockdown de novo, quem vai ser o próximo? Será que a Itália, que também foi um dos primeiros? A Itália teve mais de 2.000 novos casos por dia, que foi a primeira vez agora em alguns meses que não tinha tantos casos assim, novos casos por dia. Então, estamos vivendo um processo de segunda onda e esse processo é absolutamente imprevisível. A gente não sabe se ele já atingiu um pico, se ele está só no comecinho. E ao mesmo tempo tem essa questão da esperança com a vacina, então estamos vivendo um momento de muita tensão em relação ao Covid, lembrando que o Covid foi o grande motivo, a grande questão desse ano de 2020, né, no mundo inteiro, em todas as questões, em todos os sentidos, e principalmente para o mercado financeiro, né, principalmente para o mercado de capitais, porque essa doença impactou a produção, o consumo, né, a movimentação de pessoas. Então é realmente um problema para a gente ficar muito de olho e acompanhar como é que vai se desenvolver essa questão de uma segunda onda. No Brasil, a gente vê os casos diminuindo, as médias móveis de mortes e de novos casos, graças a Deus, estão diminuindo. Vamos torcer para que continue assim, mas não sabemos até que ponto isso é só uma questão transitória, se estamos caminhando para ter uma nova segunda onda ou não. Vários estados já estão retirando ou relaxando as restrições. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente pela primeira vez entrou em todo o estado com bandeira laranja, se não me engano, né? Estávamos em bandeira vermelha em alguns lugares, agora pela primeira vez recentemente o estado inteiro entrou em bandeira laranja. Isso é uma coisa boa, vamos torcer para que continue assim, que os números de casos continuem baixos e que com isso a gente possa ter um retorno das atividades econômicas, um retorno, quem sabe, das atividades escolares, mas claro que isso vai ser bem difícil. Eu particularmente acho que esse ano está perdido em relação a atividades escolares, né? Vamos ver se com a chegada de uma vacina, se a gente consegue aumentar a esperança, né, de que o nível de normalidade possa ser restabelecido. Bom, queria agora retomar com vocês, falar um pouquinho de bolsa. Gente, a bolsa até pouco tempo atrás estava 105 mil pontos.
a bolsa brasileira, né, a nossa bolsa Ibovespa. E ela bateu 105 mil e ficou patinando. E aí, à medida que as notícias não foram vindo, né, as notícias esperadas de coisas boas, de reformas, de entendimento, de harmonia entre os poderes, à medida que isso não foi surgindo, a gente viu que a bolsa foi perdendo fôlego, né? Hoje, né, mais ou menos está na faixa aí de 93, 95 mil pontos, então a gente viu aí uma queda de quase 10% da bolsa nos últimos tempos. Isso é uma queda importante e ninguém sabe se isso é só o começo. Por quê? Embora a gente tenha um cenário em que no chão, né, on the ground, como a gente fala, né, na economia real, as empresas estão retomando, o consumo está retomando, está tendo recorde de alguns setores, como o setor imobiliário, com vendas de imóveis em São Paulo, setor automobilístico, o número de notas fiscais eletrônicas que estava sendo emitidas em relação às vendas do consumo bateu recorde de antes da pandemia, né, atingiu níveis superiores ao pré-pandemia. Então, no Brasil, a gente vê um cenário esquizofrênico. Por quê? A gente vê uma economia real que começa a mostrar vários sinais de recuperação e o mercado financeiro, em vez dele antecipar mais essa melhora, ele está caindo. Por quê? Não se sabe, né? Mas a especulação que se coloca é que o mercado está refletindo essa incerteza política e refletindo essa incerteza de todos os lados, tanto na questão internacional quanto na questão das negociações pela reforma, né? Essa questão da renda cidadã ficou muito feio. Jornais chamaram isso de pedalada cidadã, né, numa alusão às pedaladas fiscais que a Dilma Rousseff fez e que a levaram ao impeachment, né, dizendo que, poxa, como é que eles querem pegar um recurso que já está comprometido com dívidas transitadas em julgado, julgadas e transitadas em julgado, para poder financiar esse novo programa. Então, a gente está vivendo um cenário em que tem um mercado olhando para essas notícias e achando terrível, e tem uma economia que começa a retomar, começa a mostrar sinais de força, e a gente, fica absolutamente sem entender o que está acontecendo. Porque se o mercado é um mecanismo de antecipação, ele deveria estar antecipando mais essa melhora. Várias casas de análise têm colocado o Ibovespa a 110 mil pontos no final do ano. Isso mostra um upside aí de pelo menos uns 15%, né, para a gente até o final do ano. Então, é uma oportunidade interessantíssima, mas quem tem essa coragem de chegar e falar, não, vou pegar esse upside, vou colocar a grana agora na bolsa, com esse cenário tão incerto, com essas bateção de cabeça aí na política, que a gente fica super refém. Então, é uma decisão difícil investir agora. Então, muito cuidado. Claro, observe as oportunidades, mas com muita cautela. Não se alavanque, procure não se alavancar, certo? Procure ficar líquido. Bom, e queria também falar com vocês, pessoal, em relação à proteção. Em tempos como esse, como que a gente pode se proteger? Bom, tem muitas formas, mas algumas das mais simples é buscar moeda forte. Então não é à toa que o dólar está subindo muito, né? Já bateu aí seus 5,65 e pode ir mais, né? Infelizmente. Por quê? Não porque tenha muito fundamento econômico nisso, mas porque o medo está dominando. Porque as pessoas estão com receio, né? Tanto de fora do Brasil em relação ao Brasil, quanto de dentro do Brasil. O fato da gente estar tendo esses problemas enormes no Ministério do Meio Ambiente, cada dia que passa tem uma decisão judicial diferente, tentando desfazer alguma coisa que foi feita pelo Ministério do Meio Ambiente. Agora, recentemente, o Ministério do Meio Ambiente tentou relaxar as regras de proteção às áreas de restinga, né? Então, poxa, isso é uma área que precisa ser preservada, né? Tudo no meio ambiente é super importante para a regulação do clima, para a manutenção da fauna e da flora, e a gente vê um Ministério do Meio Ambiente que seguidamente busca relaxar essas regras de proteção, busca repreender os fiscais que fazem o seu trabalho de tentar combater, né, os crimes ambientais, tentar combater os criminosos ambientais, e a gente vê que eles não só precisam combater essas pessoas que cometem esses crimes, como precisam se proteger de serem repreendidos pelo chefão do meio ambiente. Então o nosso ministro Ricardo Salles, ele não sai do noticiário judicial, né? A cada decisão que ele tenta fazer, que ele tenta tomar, algum partido entra com um mandado de segurança, algum partido toma alguma iniciativa judicial para tentar impedir isso. Quem olha de fora, né, os países, os observadores internacionais falam sobre isso repetidamente, que o Brasil precisa ter uma política ambiental de proteção, porque senão isso pode afetar os negócios. Inclusive, lembrando,
O Joe Biden citou o Brasil, citou a Amazônia durante o debate e ele falou da seguinte forma, ele falou, olha só, Trump, você não fez nada enquanto a Amazônia estava queimando, enquanto as florestas brasileiras estavam ardendo em chamas, né? E aí, em vez da gente fazer o que os Estados Unidos tradicionalmente fazem, que é o que o Biden falou, de tentar unir o mundo, de levantar recursos, ele ainda citou uma cifra, trazer algo como 20 bilhões de dólares e falar, toma aqui Brasil, ó, protege a tua floresta, né? E se não fizer isso, nós vamos entrar com sanções econômicas, porque essa floresta em pé, ela é importante para o mundo inteiro, para regular o clima do mundo inteiro. Se vocês não fizerem nada, a gente vai entrar e vamos jogar sanções em vocês. Daí, imagina, precisou chegar nesse nível do Brasil ser citado num debate presidencial americano porque nós não estamos protegendo o nosso patrimônio ambiental. E o governo ainda vem com a cara lavada a dizer que tem orgulho da sua política ambiental, que é uma política ambiental super importante, que fazendo coisas importantes pelo país. Isso é terrível, né, gente? Vamos combinar que o fato de ter gente de todos os espectros reclamando, né, todos os espectros políticos reclamando dessas questões ambientais é um sinal de alerta, né, é um sinal no mínimo amarelo, para não falar extremamente vermelho, de que temos problemas nisso, né, temos que cuidar da nossa flora, da nossa fauna. Isso é importante pelo clima, pelas pessoas, né, pela comunidade, né, e também economicamente. O Mercosul fez o acordo com a União Europeia e vários países, dentre eles a França, já declararam-se contrários a esse acordo, dada essa política ambiental de desmonte, né, das proteções ambientais. Então, pelo bem econômico do país, se a gente quer fazer comércio internacional, se a gente quer crescer, se a gente quer mesmo esse acordo Mercosul-União Europeia, o Brasil precisa fazer o seu dever de casa ambiental. Ele não pode ficar como um pária internacional em relação à questão ambiental, que sempre foi o nosso cartão de visita, de ter uma matriz energética mais limpa, né, de ter uma preservação ambiental importante, de ter a maior floresta do mundo, né, a floresta amazônica. Então, nós precisamos tomar muito cuidado e exigir dos nossos representantes que procurem proteger o nosso patrimônio natural. Bom, e agora eu queria, para encerrar, pessoal, queria dizer para vocês que até o final do ano, vamos de novo, só reforçando mais uma vez, pensar muitas vezes antes de abrir posições, procurem manter-se líquidos o máximo possível, porque com essa volatilidade vão se abrir oportunidades, né? E ao mesmo tempo procurem proteção, né? Tudo bem que agora já está caro o dólar, mas ao mesmo tempo ninguém sabe até onde ele pode ir. No momento de maior estresse ele chegou a bater aí seus 5,90, né? Quem não lembra disso, e aí depois caiu, tudo bem. Mas agora, eu estava até falando sobre isso com algumas gestoras essa semana, o pessoal que achava que o dólar ia voltar para os seus 4,50, pessoal, infelizmente, não conseguimos enxergar mais isso até onde a vista alcança. Pode acontecer? Pode, mas até onde a vista alcança, o que a gente está vendo? A curva de juros futuros disparando, né? O real desvalorizando cada vez mais e a inflação, que por enquanto ainda não está tão forte, mas em vários setores está começando a bater. Quem não viu a questão do arroz, o tanto que subiu o arroz, o tanto que subiu alimentos, né? E aí, assim, vamos ver o que isso vai gerar lá na frente. Se a gente tiver um surto inflacionário e o Banco Central for obrigado a subir juros, poxa, a recuperação econômica que está tentando se construir pode pedalar, né? Pode espanar. A gente pode viver o eterno voo de galinha, né? Que os economistas falam que o Brasil o crescimento econômico brasileiro é um voo de galinha. Você sobe um pouquinho e já começa a cair, né? E isso foi a nossa sina por muitos e muitos anos. A chance da gente fazer diferente é fazer esse dever de casa, entregar essas reformas, né? Fazer uma política ambiental mais protetiva e fazer com que o governo tem um pouco mais de harmonia, né? Tem um pouco mais de equilíbrio, de boa relação. É interessantíssimo quando a gente olha que em muitos momentos do Brasil, o simples fato da gente ter um governo, independente dele ser direita, esquerda, de centro, enfim, o simples fato da gente ter um governo em que as pessoas simplesmente conversavam, as pessoas de espectros opostos políticos tinham um mínimo de diálogo, o quanto isso foi positivo para o mercado, o quanto isso gerou expectativas positivas. Então,
Vamos ficar de olho, pessoal, em tudo isso que está acontecendo e pedir para vocês, de novo, reforçar um alerta de cuidado. Estamos vivendo um momento de muita tensão até o final desse ano, até o final desse processo eleitoral e dessa questão da vacina. Vamos operar em modo de segurança, beleza? Vamos operar com o mínimo de risco necessário e, claro, de olho em oportunidades, mas com muita cautela e muito estudo e convicção para assumir alguma posição no mercado. Tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui, agradeço muito a presença de vocês e até a próxima. Tchau!